Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou fazer uma espécie de balanço final, uma análise crítica da COP30, que aconteceu em Belém aí durante 15 dias aproximadamente, reunindo representantes de quase todos os países do mundo. Embora nesta COP exista uma certa peculiaridade, foi a que teve a menor presença nos últimos anos de representantes do, dos governos da grande maioria dos países. Só 28 chefes de Estado, entre eles presidentes, primeiros ministros e monarcas, compareceram efetivamente à COP, e muitos deles vieram para falar contra, de certa forma, os interesses do meio ambiente, principalmente dos países produtores de petróleo do Oriente Médio. Mas, enfim, a polêmica faz parte. E depois de muitas conversas e controvérsias, e até um incêndio que aconteceu nos últimos dias ali no Pavilhão Azul, onde exatamente se reuniam as autoridades mais importantes do planeta que estavam presentes, que impediu que a coisa acontecesse naquele espaço por mais de um dia, justamente em função do caos, mas felizmente ninguém se feriu, ninguém se machucou, embora tenha tido lá 27, 28 casos de intoxicação, ainda que superficial, por inalação de fumaça. Mas acidentes e incidentes à parte, essa COP não evoluiu muito, principalmente no relatório final que foi assinado pela grande maioria dos países com representantes autorizados a assinar, porque na verdade, deixou os cientistas, especialistas e ambientalistas frustrados, pelo simples fato de que não foi citado, embora o assunto tenha sido discutido amplamente, não foi citado nem foi acordado entre os partícipes, ainda que fosse uma minoria, sobre a redução progressiva do uso de combustíveis fósseis. Isso deixou muita gente frustrada, inclusive a mim, mas pelo menos pela primeira vez o assunto veio à baila com mais veemência, com mais importância, com maiores debates sobre. Muito provavelmente na próxima COP, no ano que vem, a coisa cresça e melhore um pouco, principalmente, e até porque seguramente e também lamentavelmente daqui até lá os eventos climáticos extremos decorrentes exatamente do aquecimento global vão se ampliar, vão se espalhar, vão aparecer com maior frequência, lamentavelmente causando mais desastres, mortes, prejuízo, dor e destruição. Não quero ser um profeta do Apocalipse, mas é o que tudo indica, e não sou eu que digo isso, é a ciência. Mas também teve o seu lado bom. Cresceu amplamente o número de países comprometidos ou que já entregaram para os líderes do evento, que é promovido evidentemente pela ONU, Organização das Nações Unidas, assumir o compromisso público de reduzir o impacto de vários combustíveis ou várias formas de destruição da natureza, e também se comprometendo a restaurar a natureza, cada um da sua forma dentro do seu país e com as próprias expensas, e também com recursos, que também é uma outra conquista dessa COP. Finalmente, os maiores participantes, os representantes dos países mais ricos, se comprometeram a contribuir com nada menos que 7 bilhões e meio de dólares num primeiro momento, proposta inclusive do governo brasileiro. O Brasil mesmo, eu gravei um vídeo sobre isso, o governo brasileiro
mesmo se comprometeu a depositar nesse fundo de proteção do meio ambiente de nível mundial US$ 1 bilhão. Isso é importante, isso é salutar, isso prova que ainda temos esperança de que a coisa se reverta e que todas as previsões negativas com relação ao crescimento descontrolado do aquecimento global, que já atingiu 1,5%, ou seja, 1,5 grau, melhor dizendo, 1,5 grau já em agosto de 2024, não chegue, não ultrapasse, não alcance os 2% previstos para os próximos 10 ou 15 anos, que muito pelo contrário, que estagne e que no segundo momento a coisa comece já a retroceder, ou seja, que diminua a temperatura da Terra e, consequentemente, os desastres, os fenômenos naturais extremos, com muito prejuízo e destruição, vão, na mesma proporção, serem mitigados, serem reduzidos, causando menor dor e menor prejuízo para todos nós, para toda a humanidade. Então, nada menos que 122 países do total já estão comprometidos, apresentaram suas cartas compromisso com a redução da sua participação no aquecimento global. Isso há diversas formas, né? Através de campanhas públicas de orientação para a população separar o lixo, evitar queimadas, recuperar áreas degradadas e assim por diante. São inúmeras as formas que todos nós, cidadãos e cidadãs, podemos contribuir para isso, não só os governos. Os governos, evidentemente, têm que coordenar tudo isso para que a coisa aconteça de forma harmoniosa e com bastante eficácia, com bastante eficiência, que traga resultados positivos o mais rápido possível, tá bom? Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos lá, tanto no incêndio quanto no resultado esperado da COP. Não foi necessariamente o melhor dos resultados, o melhor dos cenários, o melhor dos mundos, mas aumentou-se o compromisso dos partícipes e isso já é bastante gratificante. E a tendência é que a coisa melhore cada vez mais, apesar da ausência do Donald Trump, que também, apesar dele ser o chefe de Estado da maior economia do mundo, num determinado momento ele não cheira nem fede. A coisa aconteceu naturalmente e tudo que aconteceu era, no mínimo, o que se esperava. Não era o ideal, não é o ideal, mas já temos um certo avanço em defesa de quem? Do meio ambiente, da nossa vida e de tudo mais, tá certo? E principalmente dos nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos e assim por diante, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço, um grande beijo e tchau, até!